em torno do mesmo altar para celebrarmos a Eucaristia, ouvir a palavra de Deus. Neste encontro que temos duas mesas, a mesa da palavra e a mesa do pão compartilhado. Na primeira leitura, nós ouvimos Deus falar através de Moisés em 3 tempos. Então é muito importante saber que Deus fala conosco de maneira atualizada. É muito importante saber que Deus dá a nós uma missão. Primeiro Ele nos chama pelo nome, depois Ele nos dá uma missão específica. Por isso, precisamos responder, ouvir esse Deus que chama para sermos fiéis no cumprimento das nossas atividades durante este tempo que passamos aqui nessa vida tão efêmera. Quando Deus fala com Moisés, Ele convida Moisés para se pronunciar junto ao seu povo, olhando para o passado. Assim deverás falar, assim deverás anunciar aos filhos de Israel. Vejam o que eu fiz com vocês. Então ele fala, veja, o que eu fiz é passado. Veja o que eu fiz. O que Deus fez? Viste o que fiz aos egípcios. Levei vocês sobre asas de águia e os trouxe até mim. Então Deus é aquele que livra os filhos seus da escravidão, é aquele que conduz os filhos seus passando também pelos desertos, pelos vales, pelos abismos, protegendo a estes debaixo de suas asas, como asas de águia, defendendo a estes de cobras e escorpiões, alimentando a estes com o maná, tirando estes da escravidão, dos grilhões, da opressão, para conduzir este povo à terra prometida que emana leite e mel. Então isso é o que eu fiz. Depois ele pede também, se ouvirdes, presente. Então ele fez e convida para olhar para o presente. Se vocês me ouvirem, se você me ouve, se ouvirdes a minha voz, se você ouvir a minha voz, guarde a minha aliança. Então, pelo bem que Deus fez aos nossos antepassados, Deus nos convida a renovar essa fidelidade, ouvindo a voz dele também nesse presente, com o propósito de observarmos a sua palavra, observando e guardando também a sua aliança. E aí ele nos convida para olharmos para o futuro. Se nós guardarmos a palavra e observarmos a aliança, nessa fidelidade de Deus que faz aliança conosco, que é um Deus fiel, sereis futuro para mim uma nação santa, escolhida entre todos os povos, porque minha é toda a terra. Então, de tudo que existe na terra, entre todos os povos, será escolhido como povo seu, este povo que lhe for fiel, e ele fará um reino de sacerdotes, uma nação santa. Então aquele que observa a palavra de Deus, aquele que observa também a sua aliança, que lhe permanece fiel, é aos olhos de Deus. Deus que venceu todos os inimigos do povo de Israel. Deus que fez cair todo líder, todo rei, todo poder, todo império da opressão. Ele quer construir uma nação, um reino, um grupo, uma casta daqueles que lhes forem fiéis, como uma casta de sacerdotes, uma nação santa. Então nós devemos ser agradecidos a Deus pelo batismo que nós recebemos, para que assim, desta feita, possamos nós também seguir aquele que nos atraiu, aquele que nos seduziu, aquele que nos quer junto dele, o próprio Deus. Sejamos fiéis a este Deus, obedecendo, seguindo, e assim nós vamos também cumprir a nossa missão. Como no Evangelho. Então Jesus, vendo que a multidão estava caminhando de maneira errante, muitos se perdendo por falta de não ter quem lhes ensinasse estas ovelhas, Jesus, com o coração de pastor, ele vai preparar novos líderes, novos condutores. E ele chama os filhos seus de coração, os 12 apóstolos. Então Jesus, daquilo tudo que ele fazia e fez sozinho, agora ele compartilha esta responsabilidade
conferindo também autoridade e poder para que estes que ele escolheu, e nenhum vai ter um fim diferente do dele, porque todos morreram martirizados também. Alguns tiveram a chance de refugar, de negar, de fugir, de querer evitar, mas quando Deus olha, crava o olhar, e ele chama, ele quer para si, ele traz junto dele, prepara, capacita e envia, para que seja feita a tua vontade. Então os discípulos, os apóstolos que Jesus chamou, ninguém fugiu da cruz, todos morreram mártires. E com isso, eles estavam nessa fidelidade do cumprimento da sua missão, a ponto de encarar a própria morte, ao invés de trair Jesus. Qual é a missão dos apóstolos? Devemos pensar também, qual é a minha missão de batizado hoje, nestes dias atuais, em que nós ouvimos tantas vozes, nem sabemos a quem seguir? Quem será o meu pastor? Quem fala que atrai em mim o desejo de seguir? A quem estou seguindo? Quem é o meu pastor? Será Jesus? Jesus confere a estes pastores para que eles possam agir nesta autoridade de expulsarem os espíritos maus. O que é um espírito mau? O espírito mau é o espírito contrário do bem, que não congrega, que não gera a paz, que não promove a vida, que não gera a felicidade no coração, não desdobra em coisas boas. Então esses espíritos maus, sejam eles por palavras, sejam eles por ações, sejam eles por pensamentos, né? Eles estão nos assombrando. Se nós nos abrirmos para Jesus, Ele vai tirar isso da nossa frente, e nós teremos a luz do Espírito Santo. E nós também devemos renunciar tudo isso pelo poder do Espírito Santo, senão estaremos a serviço do espírito mau. Ele também pede aos seus discípulos para curarem todos os tipos de doenças e enfermidades. Então nosso Deus é o Deus da vida, nosso Deus é o Deus que quer dar a nós a oportunidade de também cumprirmos a nossa missão e travessia com saúde. Por isso podemos pedir a Deus, sim, saúde, com o compromisso de que estamos cuidando da mesma saúde que nós estamos pedindo, com exercícios físicos, com a nossa oração, com uma alimentação saudável, com uma autossustentação inteligente, seletiva. Não é ficar assim panturrando de coiseiras que depois vão gerar em nós a doença, os vícios. E aí a gente quer que Deus faz milagre, mas eu fiz a minha parte? Então Jesus chama cada um pelo nome. Recomenda também para não perder tempo com quem não merece essa atenção, porque estão fechados. Nesse caso aqui, ele fala, não vá atrás dos pagãos, vá atrás das ovelhas de Israel que estão perdidas. Neste tempo de pandemia, neste tempo de confinamento, quantos de nós talvez podemos estar assim, nos esfriando em nossa fé? Quantos de nós agora sabemos os 10 melhores filmes, as 10 melhores séries, os 10, 10, 10, e já esquecemos do primeiro, do segundo mandamento? E vivemos assistindo tantas coisas. Tem família que perdeu a paz, tem jovens que perdem a saúde porque não sabem mais a hora de dormir, fica até 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas da madrugada, a noite adentro, jogando com pessoas do Japão, da Irlanda, do Canadá, jogando com pessoas do outro lado do planeta sem saber nem quem é, e tão pouco sabe que hora que essa igrejinha está aberta, tão pouco sabe que hora que é o momento de adoração da sua paróquia, da sua igreja, tão pouco sabe rezar a consagração a Nossa Senhora, o creio, né? Então julgamos ser tão globais para as coisas de, né, assim, digamos, posso dizer, fútil, né? Em comparação àquilo que realmente gera vida, que é a palavra de Deus, o Evangelho,
Pois se o apóstolo, o batizado, o pai e a mãe, qualquer pessoa temente a Deus, erguer a sua mão e dizer: eu renuncio a isso, eu renuncio àquilo, liberte essa pessoa disso ou daquilo, em nome de Jesus, o mesmo milagre que Jesus fez, nós também vamos ver acontecer. Mas para isso é preciso estar unido com Ele. Também no santo, então, assim nós concluímos que Ele, esse mesmo Jesus, dá o poder de curar, de ressuscitar e de expulsar demônios. Então essa obsessão, este apego, essa idolatria, essa dependência, ela deve cair por terra. Porque quando nós servimos a esses tipos de deuses, nós não estamos amando a Deus sobre todas as coisas. Quando não buscamos aquilo que é essencial, quando se trata de valores transcendentais, valores sobrenaturais, valores espirituais, quando se trata da nossa fé. Somos potenciais candidatos aí de uma escola que a gente está tão mergulhado para perdermos a nossa fé, nos tornando agnósticos. Nada contra quem aqui assim quiser ser, mas aquele que tem a sua fé precisa cultivar também com o mesmo entusiasmo e empenho, tal qual se dedica às coisas aí que roubam o nosso tempo. Concluímos com a segunda leitura, quando nós vimos na pessoa de Paulo que Cristo morreu pelos ímpios, por quem não merecia, por quem não precisava. Nós tão pouco vamos estar dispostos a morrer por alguém, só se alguém for uma pessoa muito boa, mas mesmo assim, né? Muitos de nós vamos preferir viver, vamos preferir talvez sair daquela relação que está exigindo a morte, do que querer dizer vou morrer por você. Isso para dizer que o amor de Cristo, quando morreu tanto por quem o amava, quanto por aqueles que tanto fez, tanto faz, e tão pouco o consideram, mostra ser um amor verdadeiro. Então somente Cristo derramou seu sangue para justificar os nossos pecados. Pelo seu sangue derramado, todos nós fomos salvos, fomos também libertos. E Ele nos reconciliou e Ele nos livra da ira de Deus. Então, pelos méritos do sangue de Jesus, que por nós derramou na cruz, sejamos-lhe agradecidos. Busquemos a Deus. Essa pandemia veio para ensinar o quê? Que eu devo me esfriar na minha fé? Ou que eu devo reconhecer que eu não sou nada? Que nós não somos nada? Que ninguém é nada? Não somos donos da nossa vida. Nós precisamos levar a sério a nossa vida, a nossa saúde. Como é triste perder alguém. Hoje, participando também de um velório, que nem é de Covid, mas é uma morte natural pela idade, pelo quadro, né? Aqui da nossa cidade. Como é triste ver as pessoas se despedirem daquela pessoa que fez parte da sua vida, trouxe valores, educou, ensinou, caminhou na fé, no exemplo, nas virtudes. E aí a gente se reúne, as pessoas nesse tempo não podem nem chegar perto, nem se abraçar, nem se consolar, nem se confortar. E aí tem que ficar olhando tudo de longe e ver aquele quadro, né, da frieza se fechando. O caixão longe, depois só o pessoal da equipe coloca o caixão dentro do mausoléu. Quando não, joga lá dentro de um buraco e vai jogando terra em cima e ninguém pode chegar perto. Poucos se ousam a quebrar o protocolo para trocar um abraço de consolação, para levantar aquele que está caindo pela dor da perda e da separação. Então nós não temos controle sobre a nossa vida. A nossa vida é um presente, é um dom de Deus. Enquanto estivermos saudáveis, busquemos a Deus também. Um dia nós vamos nos encontrar com Ele e que possamos ir após termos cumprido a nossa missão com as mãos plenas de graças e bênçãos, devolvendo a Ele aquilo que é dele, aquilo que Ele gerou em nós, pela graça da nossa fidelidade e também da nossa boa vontade em sermos discípulos obedientes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.